Aleluia, a paz do Senhor, irmãos, glória a Deus. Estou muito animado, motivado para aquilo que o Senhor vai fazer e já tem feito no nosso meio. Eu quero compartilhar com você uma palavra sobre a vida de Ana. Hoje é dia das mães, e nada melhor do que falar sobre uma mulher que teve muita dificuldade em ter filhos, mas através de um milagre poderoso ela conseguiu gerar um profeta chamado Samuel. Mas antes eu quero ler para você um versículo, está lá em Mateus capítulo 14, versículo 30, não precisa projetar. É tão interessante que o mundo nos ensina a você ter uma visão natural, a você ser uma pessoa assim, fora da caixa, inteligente, capacitada, porque aí sim você vai conseguir ser alguém exitoso e próspero na sua vida. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente percebe que não é verdade. Há uma diferença muito grande entre o fato e a verdade. A verdade é o que Deus diz a respeito de quem você é, de quem Deus é e o que Ele pensa. E quando eu vejo um testemunho como esse do pastor Diego, eu conheço muitos corretores de imóveis de alto padrão. E falo, nossa pastor, luta, dificuldade, o mercado está complicado, mas eu estou estudando, eu estou não sei o quê, eu fiz um coach, aquela coisa toda. Aí você vê um desgaste enorme para poder se capacitar, para fazer alguma coisa, para ver se sai uma venda. Aí você pega um pastor jovem, que era gerente de banco, nada a ver com vendedor, começa a trabalhar e já vende uma casa de 2 milhões, e com certeza, esse ano vai vender mais umas 3, 4, em nome de Jesus. Mas por quê? Porque não tem a ver com o que você é, com o que você tem. A grande habilidade de você ter uma vida exitosa está ligado completamente a você entender como se vive a vida cristã. A vida cristã se vive pela fé. Se me perguntarem, pastor, qual que é o seu segredo? Não sei te contar, porque eu não sei como que eu cheguei até aqui. Eu só sei que Deus me ama, que o favor de Deus está sobre minha vida, e eu decidi viver pela fé. Houve um contexto aqui na palavra de Deus, depois daquele grande milagre, que milhares de pessoas foram alimentadas, e aí os discípulos estavam muito cansados em fazer a obra de Deus, e Jesus deu uma direção, entre no barco e vão descansar. E aí, imagina aqueles discípulos, eles entram naquele barco, alegres, animados, contando, nossa, foi poderoso, e vivendo a comunhão, e de repente no meio do caminho acontece uma grande tempestade. Quantas pessoas, irmãos, antes da pandemia, estavam com um projeto, comprar uma casa, de prosperar, de crescer, de multiplicar, de ser discipulador, de casar, de entrar na corte, e de repente aconteceu uma tempestade. E o mais interessante é que a Bíblia fala que Jesus estava observando os discípulos, e aquela grande tempestade, Jesus não foi ajudá-los. Nossa, pastor, mas Jesus é ruim demais. Sabe, o significado do nome Ana na Bíblia significa graça. Então, como que uma mulher que o significado se chama graça era uma mulher estéril? Me explica, é difícil entender. Por isso que se você quer ter uma vida cristã exitosa, você precisa entender quais são os princípios em quais o Senhor diz que nós deveríamos viver. Caso contrário, vai ser uma surra atrás de surra. E é interessante que quando Jesus observa o desespero, na quarta vigília o Senhor vai socorrer os discípulos. E essa quarta vigília é o último momento antes do sol raiar, antes de vir o dia. Imagina o alvoroço, a tribulação. Eu vou dizer, existem coisas, Jesus sempre está te vendo, Ele sempre está no controle da sua vida, mas você precisa entender o que Ele está fazendo na sua vida no meio da tribulação. No mundo tem muita tribulação, mas uma tribulação que destrói sua vida. No reino de Deus existe tribulação, mas é uma tribulação que te aperfeiçoa, que transforma a sua vida, que vai lapidar a sua vida. Não, no mundo, dificilmente você consegue recuperar algumas coisas que são divinas. Não tem perdão, não tem reconciliação, não tem uma visão divina. E Ana, que significa a graça de Deus, passou dias difíceis, dias complicados, mas ela não abriu mão. Por quê? Deus foi trabalhando na vida dela e ela se permitiu ser trabalhada por Deus. E sabe o que aconteceu nessa história aqui dos discípulos? A Bíblia diz que, os irmãos já conhecem essa história, é uma das parábolas mais lidas. E quando Jesus aparece e fala, Pedro, vem até aqui, anda até aqui. A Bíblia diz que Pedro começou a andar em direção a Jesus. Mas aconteceu algo que acontece com as nossas vidas. Olha o que diz aqui no versículo 30.
do capítulo 14. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Alguém já reparou na roupa de uma irmã? Alguém já reparou num problema? Todas as vezes que você reparar algo que não era para você ter reparado, você vai ter problema e vai ter medo. Se você começar a reparar na crise econômica, você vai ter medo de passar fome, de ser mandado embora. Se você começar a reparar no defeito do seu pastor, você vai querer ir para outro lugar. Se você começar a reparar no defeito do seu esposo ou da sua esposa, você não vai desfrutar da companhia dele. Porque todo mundo tem defeito. Eu vou dizer uma coisa: fato é o que o mundo diz, é o que você está vendo. Verdade é o que Deus diz a respeito daquilo que você está vendo. E quando você começa a reparar nos defeitos dos seus filhos de sangue, você começa a ter medo do futuro dele. Quando você começa a reparar nos irmãos que estão na sua célula, em qual você é líder, você fala: essa célula não vai para frente. Qual que é o problema da nossa geração cristã? Eles têm dificuldade de viver pela fé, então eles ficam olhando coisas naturais. E quando você começa a olhar para aquilo que é natural, você vai ter medo. Irmãos, eu sou um pastor jovem. Eu tenho 37 anos de idade, tenho 2 filhos pequenos. Eu comecei tão cedo, fui ordenado com 28 anos de idade, fui para um seminário com 16 anos de idade, e eu lidei com situações da minha vida que muitos diziam que eu era louco, mas eu tinha enxergado Jesus, então eu conseguia andar sobre as águas. Mas quando as pessoas começam a falar, você fala: será que é verdade mesmo? E aí você começa a afundar. Deus não chamou você para afundar, Deus chamou você para andar sobre as águas, principalmente em tempestades. Sabe o que Pedro reparou? A Bíblia diz que ele reparou que havia uma força no vento contrário. E aí ele teve medo, porque ele percebeu a dificuldade. Irmão, se você olhar para qualquer lugar, você vai perceber um vento contrário, e você vai desanimar, vai perder a alegria. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Diz assim: começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Por que ele pediu para o Senhor salvar ele? Porque ele estava afundando. Mas o problema não estava no vento contrário, o problema estava na visão. E aonde que eu quero chegar, irmãos? Quando você lê Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é o firme fundamento, aquilo que você não vê, mas aquilo que você crê, a gente percebe então que, se eu perguntasse para você o que é fé, talvez você falaria que fé é depender de Deus, fé é pensar positivo, talvez fé é alguma coisa, mas biblicamente falando aqui nesse contexto, fé é visão, porque ele percebeu, e porque ele percebeu, ele perdeu a fé. Porque ele enxergou que não era para enxergar, ele perdeu a fé. Então nós percebemos que fé é você olhar como Deus olha, é você enxergar o que Deus enxerga. Na parábola dos talentos, o homem que recebeu 1 talento, a Bíblia diz que ele teve medo, e ele pensou que aquele homem era um homem severo, receioso, escondia o talento. Então, porque ele teve a visão errada, ele teve medo, e porque ele teve medo, ele escondeu o talento. O homem que recebeu 5 talentos, imediatamente saiu para negociar. Por que ele tinha fé? Ele tinha fé porque ele tinha uma visão. E todas as vezes que você tem dificuldade em alguma área da sua vida, é porque o seu problema está na visão. E quando você não consegue enxergar da forma certa, você vai afundar. Diz mais assim: e portanto Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então você percebe que a dúvida estava ligada a ele enxergar o que não era para ter enxergado. Ele não deveria ter percebido o vento contrário. Conta-se uma história de um homem milionário. Estava cheio de jacaré a piscina da casa dele. Ele colocou 1 milhão do outro lado da piscina. E tinham muitos homens que precisavam de 1 milhão. Quantos precisam de 1 milhão aqui? Levanta a mão. Quantos precisam de 1 milhão? Aleluia. Em nome de Jesus, em breve você vai ter 1 milhão. Em breve. E aí, de repente, um homem começa a se debater na água e começa a nadar. O jacaré morde, pega ali, ele vai se soltando e chega do outro lado. O homem milionário fala assim: meu Deus, que coragem você tem. Por que você está nervoso? Não, eu falo, questão não, eu quero saber quem me empurrou. E eu vou dizer uma coisa para você. Existem momentos na nossa vida que alguém precisa te empurrar.
Alguém precisa te empurrar. Caso contrário, você vai ficar só reparando no jacaré. Eu vou dizer para você, Deus não estava preocupado com Golias. Deus estava preocupado com a fé de Davi. E quando a gente olha aqui a vida de Ana, a gente percebe que Ana passou tempos difíceis na vida dela. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. Pastor, será que Deus é ruim nesse nível? Eu vou dizer muitas vezes, Deus fica em silêncio para trabalhar dentro de nós. E muitas vezes o silêncio de Deus é o maior incômodo que você tem na sua vida. Porque se Jesus aparece somente na quarta vigília, havia um incômodo muito grande. Puxa, por que ele não veio me ajudar? Quantas pessoas chateadas, feridas e amarguradas por conta do silêncio de Deus. E quando a gente vê aqui a história de Ana, no meio do processo, Ana ficou amargurada. Amargurada por quê? Porque ela não conseguia ter filhos. Mas vamos ler aqui rapidamente, 1 Samuel capítulo 1, versículo 2. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Então a gente percebe que aqui Ana não tinha filho. Primeiro ponto aqui. Versículo 5. A Ana, porém, dava porções dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor havia cerrado a sua madre. Uma coisa é você não ter filho, outra coisa é você ter alguém irritando você porque você não tem filho. Não é verdade, irmão? Uma coisa é você não ter dinheiro, outra coisa é alguém encher sua paciência porque você não tem dinheiro. É a história do seu Madruga lá e o seu Barriga. E aí diz assim: e assim o fazia, e ele, de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e nem comia. Então presta atenção, eu vou dizer algo para você. Existem momentos da nossa vida que circunstâncias e pessoas podem irritar a nossa vida de tal forma que você não tenha mais paz. E aí a gente percebe aqui que Deus está trabalhando na vida de Ana. Uma vez uma pastora disse para minha esposa assim: ter filho qualquer mulher tem. Gerar um profeta requer gerar uma mulher de Deus. E muitas vezes Ana não gerou qualquer criança, Ana gerou um profeta. Mas para Ana gerar um profeta, ela tinha que ser a mãe de um profeta. Ela tinha que ser uma profeta. Eu vou dizer, existem momentos na sua vida que Deus vai formar você primeiro para depois te dar um milagre. E muitas vezes você quer primeiro o milagre, não é verdade? Mas para você sustentar o milagre, você tem que ser trabalhado por Deus. E enquanto coisas e pessoas incomodarem a sua vida, isso afetar a sua vida, você não vai sair do primeiro estágio do trabalhar de Deus na sua vida. E talvez você fique à beira do caminho. Eu lembro que uma mulher, uma vez, uma baiana cheia do Espírito Santo, uma amiga minha, lá da videira da Armênia, numa conferência com muitas pessoas, ela dá um grito assim: ê profeta bunda mole, frouxo. Eu falei: o que é isso, irmã? Põe a mão na barriga, no ventre da sua mulher e libera logo esse profeta. Que fé murcha você tem, hein? E fica pregando sobre fé nas conferências, hein? Minha vontade era pegar ela. Isso mexeu profundamente comigo. Aí sabe o que eu percebi? Tudo que mexe é porque não foi trabalhado. Se você jogar sal grosso numa ferida, se arder, é porque a ferida está aberta. Se você quer desfrutar da graça de Deus na sua vida, você vai ter que viver uma vida de tanto prazer ao ponto das coisas não afetarem mais a sua vida. Se o seu esposo consegue afetar você com umas cutucadas, com uns coice gospel, sabe, se as pessoas que erram com você, o seu patrão, quando não mexer mais, você entendeu a vida cristã. Sabe qual a diferença da lei para a graça? A lei é uma vida muito pesada. Um dia uma mulher falou assim: pastor, eu vou permanecer com meu marido, porque divorciar é pecado. Eu falei: que vida difícil desse casamento, hein? Que luta é essa? Quantas pessoas vivem dessa forma? Eu vou para a igreja, não é pecado. Eu vou fazer isso, não é pecado. Deus não gosta. Eu vou dizer, se livre dessa vida.
Ana significava, o nome dela significa graça de Deus, mas vivia uma vida tão pesada. Deus chamou você para desfrutar da graça de Deus. Mas para você desfrutar da graça de Deus, Deus vai ter que remover dentro de você tudo que não é graça. Porque a Bíblia diz para o Senhor, você não deve amar alguém porque a pessoa te amou. Você deve amar alguém porque Deus te amou. Você não deve tratar as pessoas porque as pessoas te tratam bem. Você deve tratar as pessoas bem porque Deus trata você bem. Você não deve perdoar as pessoas porque as pessoas te perdoaram. Você deve perdoar as pessoas porque Deus te perdoou. Quando você entende a vida cristã na graça de Deus, as coisas param de afetar a sua vida. Diga aleluia. E aí, diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás com o coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Que marido com autoestima, irmãos. Fica imaginando, amor, para que ficar chorando, é que ter filho? Eu sou muito melhor que 10 filhos, aleluia. Eucana era o esposo dela. Eucana aqui aponta para uma zona de conforto, aponta para um anestésico. São pessoas que falam: não precisa chorar não, não, fique em paz, fica tranquilo. São pessoas que vão paralisar os sonhos de Deus na sua vida. E você vai encontrar muitos no meio do caminho. Não se doa muito no propósito de Deus, não. Para que isso? Você investe nas pessoas, as pessoas te abandonam depois. Para com isso, vai viver a sua vida, vai cuidar da sua vida. Não. São pessoas que querem colocar anestésicos para impedir o sonho de Deus se cumprir na sua vida. E é tão interessante que Ana estava tão amargurada, mas tão amargurada com a vida, que ela ia até o templo, mas ela não se alimentava mais de Deus. Isso tem a ver com aquelas pessoas que vêm para um culto, para uma célula, mas não se alimentam mais de Deus. Elas oram, mas não se alimentam de Deus. Elas cantam, mas não se alimentam de Deus. Elas lideram, mas não se alimentam de Deus. Porque amargura, decepção, muita desilusão. E enquanto você não entender que você precisa se alimentar de Deus, você vai ter problemas sérios na sua vida espiritual. Porque você precisa se alimentar de Deus. Mas olha que interessante, por que Ana não conseguia se alimentar de Deus? Porque algo dentro dela machucava ela. E Deus queria levar Ana que nada mais machucasse ela. Não permita que nada fora tire a paz de dentro. Quantas pessoas, é a vizinha, a cunhada, é a tia, é a irmã, é o patrão, o amigo do serviço, que tira a sua paz. Como que algo fora de você afeta dentro de você? Deus estava trabalhando dentro da vida de Ana. Ana chegou numa situação tão complicada da vida dela, mas tão complicada, que o sacerdote ali estava passando e viu que ela estava orando, falando com Deus. E ela estava tão perturbada e amargurada, que parecia que ela estava bêbada, alcoolizada. Ela falou: não, meu senhor, eu não estou bêbada não, é porque eu sou uma mulher amargurada. E aí, ela começa a vomitar e colocar aquilo para fora. E é interessante que ela começa a se alimentar de Deus, depois que ela vomitou, colocou para fora. E ela começa a falar: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele ao Senhor. Sabe o que isso significa? Olha as experiências que Ana teve, a primeira experiência que ela teve. Deus estava trabalhando na vida dela, para que nada mais afetasse o coração dela. Sabe quando você vai ter prazer no seu casamento? Quando o seu esposo não afetar a sua vida mais. Quando nada mais afetar. Você vai olhar para tudo que você olha, não pode afetar a sua vida. Mas eu sou pastor. Tem dias que as pessoas me elogiam, tem dias que as pessoas me apedrejam. Esses dias uma pessoa: pastor, olha aqui um post aqui de um endemoniado falando mal de você. Eu falei: irmão, isso não muda nada a minha vida. A pessoa achando que eu vim aqui para lá, para buscar de dinheiro. Eu falei: que isso, querido? Se for buscar dinheiro, eu ficava na Casa Verde. Eu pensei comigo: quando o dinheiro está gastando aqui, lá estava pronto o prédio. Isso não afeta a minha vida, não afeta. Porque eu entendi que a vida cristã se vive no prazer. E quando você vive uma vida cristã no prazer, nada vai afetar você, porque você encontrou uma pérola de muito maior valor. Sabe por que Paulo se tornou o apóstolo Paulo? A Bíblia diz que ele crucificou todas as coisas do mundo. O que é o mundo? Eu quero elogio dos homens. Se você está atrás de elogio dos homens, você vai se decepcionar. Se você está atrás que a sua mulher honre você todos os dias, você vai decepcionar. Se você está atrás de um grande salário, vai decepcionar também, porque vai ter dia que não vai ter dinheiro. Se você está atrás de um grande poder, vai decepcionar também. Então você precisa ser livre de pessoas. Sabe,
enquanto você não for completamente rejeitado pelos homens, você não vai se sentir completamente aceito por Deus. Pega essa frase e põe no seu coração. Enquanto você não se sentir rejeitado, você não se sente aceito por Deus. É tão interessante que a Bíblia diz que ainda que todos te abandonem, o seu nome estaria escrito nas palmas das mãos do Senhor. Sabe o que significa? Ainda que todos te abandonem, Ele não te abandona. E porque você é satisfeito em Deus. Eu lembro quando eu casei, eu aprendi muito que casamento feliz é quando você faz sua mulher feliz. E depois de uns anos, até o pastor Luiz fala mesmo, isso não existe. Casamento feliz é quando você é satisfeito em Deus. Porque vão ter muitos dias que seu esposo não vai fazer você feliz. Teve dias em casa, eu com muita fome, cansado. Eu esperava que minha mulher fizesse alguma coisa para eu comer. Ela tomou banho e dormiu. Mas não fiquei decepcionado. Porque eu falei, ela está cansada. E com certeza teve dias que ela esperou alguma coisa de mim. Hoje mesmo não está aqui, aleluia. Deve estar em algum lugar. Eu não tive tempo de fazer uma surpresa do Dia das Mães para ela. Não tive tempo. Eu dormi a semana, uma média de 4 horas por semana, correndo, atendendo pessoas, conversando com pessoas. Eu não sei se ela está magoada. Eu comprei um presentinho lá, vamos ver se... Vou tentar fazer uma surpresa à noite para ela. Mas não sei, ela vai ter que se entender com Deus, caso ela tenha alguma expectativa. Mas também já me frustrei muito, como pai, como pastor. Nossa, já me abandonaram, já me apedrejaram, de tudo. E eu vou dizendo, nada vai fazer eu parar. Sabe por que eu entendi? Eu não fui chamado para fazer alguma coisa para Deus. Eu fui chamado para desfrutar da graça e do favor de Deus na minha vida. E isso libera. Diga para o seu irmão, tenha liberdade. Se você quiser falar mal do pastor, fala para o seu irmão. É com você. Não vai afetar a minha vida. Dê liberdade. Eu dei liberdade minha esposa a permanecer palmeirense. E tenho prazer com ela. Aleluia por isso. Deus tenha misericórdia. Então, e aconteceu algo na vida de Ana também, segundo experiência profunda. Por que Ana queria ser mãe? Ela queria ser mãe porque naquela época uma mulher que não tinha filhos, ela era completamente rejeitada pela sociedade. Era como uma pessoa que tivesse lepra. Então Ana queria ter filho. É pecado querer ter filho? É pecado querer prosperar, empreender, avançar, multiplicar? Não há pecado nisso. Mas o pecado é um motivo em qual você quer ter isso. Quantas pessoas querem multiplicar uma célula porque você é antigo na igreja videira? Isso te machuca, te incomoda, o outro foi depois de você e já avançou. Outros querem ser discipuladores porque é antigo, faz parte da estrutura. Outros querem que o seu esposo esteja do seu lado porque você não quer vir para a igreja sozinho, não é pecado. Outros querem ter a família inteira na igreja para falar, minha família, uma família sacerdotal, não é pecado. Outros querem ter uma casa própria, porque já passou da idade de ter uma casa própria, não tem. Isso incomoda você na reunião de família, não é pecado. E Deus quer te dar. Eu vou dizer uma coisa, Deus, Ele quer remover de você o motivo errado. O maior trabalho com jovens que teve em São Paulo, era o nosso aqui da Lapa, quando eu era obreiro, lá na Rua Tito. E eu tinha um sonho eu queria ser o pastor de todos os jovens de São Paulo, e fazer história e tudo. E quando eu completei 28 anos, o pastor disse, Ricardo, acabou o seu tempo dos jovens. Eu falei, como assim, pastor? Sabe aquela coisa, você quer colocar Deus onde Deus já não está mais, sabe? Deus me chamou, Deus falou, tem que ser aquela coisa. Então não faça isso. Não coloque Deus onde Ele não está. E não coloque o valor se Deus não assinou o cheque. E eu saí dos jovens para os adultos, assumi a igreja. E esqueci dos jovens, comecei já a me vestir como quadrado, como tiozinho, aquela coisa toda. 7 anos se passaram. E eu recebi uma palavra profética. Que durante 7 anos da minha vida, Deus me fez adormecer daquele sonho. Enquanto eu estava adormecido, Deus estava trabalhando dentro de mim. E Deus me levantaria novamente. E eu me tornei o pastor dos jovens. Mas foi tão especial que se hoje eu não for mais o pastor dos jovens, não afeta mais nada na minha vida. Porque algo aconteceu dentro de mim. Enquanto algo não acontecer dentro de você, vai ser um desgaste muito grande, muito esforço para ter, para ser, para querer ter alguma coisa. Jacó, quando ele teve um Peniel com Deus, a primeira coisa que Jacó fez, ele voltou para resolver um problema que ele tinha com o irmão, que tinha enganado o irmão dele com 400 homens foi para matar Jacó. Quando Jacó encontra com seu irmão Esaú, a primeira coisa que Jacó faz, ele se ajoelha ali. E aí o irmão percebe, Jacó, levanta meu filho. Eu não vou matar você, porque eu percebi que alguém matou você por dentro em algum lugar. O que aconteceu com ele? Jacó teve um Peniel.
Então, a força que Jacó tinha foi rendida, e a força de Deus tornou a força de Jacó. Então, quando você tem os seus peniéis com Deus, você se rende. Eu vou dizer, muitas vezes os traumas que você teve, não foi intencional que Deus queria o seu mal. É porque Deus queria o seu bem, e por isso você teve que ter um trauma. Para que você pudesse ir novamente, sem medo de ser rejeitado. Irmãos, eu fechei 3 células. Eu frustrei muito na minha vida. E eu tive medo de tentar novamente, medo de liderar novamente, medo de tentar, porque o medo do trauma, a dor do trauma. Olha essa mulher, olha a dor dessa mulher. De querer ter filho, queria gerar, olha a dor emocional dela. Eu fiquei, mas como que essa mulher foi insistindo de uma forma, ela colocou no automático. Quantas pessoas, você é casado, desistiu do seu casamento. Você está casado, mas desistiu do casamento. Você tem filhos, desistiu dos seus filhos, está lá na sua casa. Você tem o seu empreendimento, tem a sua célula, mas você desistiu porque não consegue mais se alimentar por conta de um trauma, por conta de uma ferida. E sabe o que aconteceu com Ana? Ana alinhou o propósito de Deus e o sonho do coração dela de ter filho. Ela consagrou a Deus. Quantas pessoas você vive uma vida, e o que você está buscando, você nem consagrou a Deus. Você quer ter por algum motivo próprio, não por conta de um propósito. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Irmãos, Deus sempre está trabalhando ao seu favor. Eu aprendi algo. Você não precisa passar pelo que eu passei. Eu levei uns 14 anos para render minha vontade. 14 anos lutando com Deus. O Peniel de Jacó durou 12 horas. Sabe aquela luta constante, tá com a razão, de não abrir mão, tem que ser do seu jeito, é minha célula, é o meu povo, aquela coisa toda, eu não concordo, não sei. Se rende. Que ele cresça e que você diminua. Depois que você tem um Peniel, sabe que Deus tocou Jacó na sua coxa. É o lugar com maior força da sua coxa. Ele saiu de lá mancando. Ele lembraria que depois daquele dia, que ele viu Deus face a face, a sua vida foi transformada, porque Deus tocou no lugar que ele tinha mais força. Diga para o seu irmão, os traumas muitas vezes é o amor de Deus na sua vida. Diga para o seu irmão. Mas como assim, pastor? Coisa esquisita, porque você estava tão confiante em você, mas tão confiante em você, que Deus falou assim, vai dar besteira lá na frente. Deus resiste o orgulho e dá graça aos humildes. Então Deus tem que colocar humildade dentro de você, porque senão o próprio Deus vai resistir. Deus não quer resistir você, Deus quer exaltar você, mas Deus resiste o orgulhoso e exalta o humilde. Então para você ter uma pessoa humilde, você tem que passar pelos quebrantamentos da vida. Se você pegar uma pedra e colocar no sol, a pedra fica mais dura. Se você pegar a manteiga e colocar no sol, ela vai derreter. Diga para o seu irmão, você é pedra ou manteiga? O problema não está no sol, está na matéria. E, irmãos, como é bom viver uma vida quebrantada. Em vez de você brigar, faz ovo mexido na sua casa na manteiga lá e come, faz uma oração lá, aleluia, glória a Deus. Deixa sua mulher dormir mais cedo, ela está cansada. Vai brigar, porque não sei o que, aquela coisa toda. Uma vez o irmão brigou, muitos anos atrás, foi na casa do irmão, uns 15 anos atrás. Ele é recém-casado e falou para a mulher, faz uma limonada para mim. E os irmãos lá da igreja lá. Ele falou assim, 3 colheres de açúcar. Eu falei, para que isso? Falou assim, Aí ela foi, eu falei 3, para que isso? Só para mostrar que ele manda, que é isso? E a gente tem que passar por tantas lutas desnecessárias. Eu já dei muito curso de noivos, curso de casados. Uma vez um casal brigava tanto por causa da pasta de dente, porque tinha que fazer com a pasta assim, para economizar a pasta. Mas pastor, eu vim de uma família que o pessoal gasta muita pasta, aperta assim, é um hábito, eu não consigo mudar, pelo amor de Deus, fala com a minha mulher, pastor. E a mulher brigava por causa da pasta de dente. É luta. Eu vou dizer uma coisa, o amor constrange. O amor transforma. O amor muda. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Irmão, quando você entende o tanto que você é amado, você se rende. Você quer confrontar alguém? Ama. A maior surra que você pode dar em alguém é o amor. Olha que surra, você peca e Deus olha para você e diz, eu te perdoo, eu te amo. Eu te dou mais uma chance. Que Deus que é esse? Esse é um Deus de amor. É um Deus perdoador. Irmãos, o filho pródigo apronta, sai de casa, mata o pai em vida pedindo herança, volta para casa, o pai faz uma festa. Que amor que é esse?
É um amor que não dá para entender. Você precisa entender que você é amado. Sabe qual que é o grande problema aqui? Presta atenção. Ana, se ela tivesse desistido da promessa por conta das adversidades, seria uma pessoa completamente amargurada. Quantas pessoas você conhece que é amargurado? E faz anos. Mesma vida, porque desistiu por causa da adversidade. Será que Deus me ama? Presta atenção, se o significado do nome Ana significa graça, por que ela estava pedindo misericórdia para Deus, para dar um filho para ela? Ela tinha que entender, Deus me ama e está trabalhando ao meu favor. Deus está trabalhando ao seu favor. Oh, irmãos, entenda o tanto que você é amado. O dia que não tiver nada, agradeça a Deus. E o dia que você tiver tudo, agradeça. Tudo passa, a abundância passa, a escassez passa. A única coisa que não passa é o amor de Deus para a sua vida. Quando você pega uma criança e ela vai colocar o dedo na tomada, você vai ter que proibir, ela vai ficar nervosa, achando que você está atrapalhando. Não é isso, porque você ama, você restringe. Eu já casei muitos jovens, né? E algo que eu sempre ensino os jovens, no dia que ele casa, honrar o seu pai. E eu só falo assim, honra o seu pai, mas a unção é tão grande que ele começa, pai, eu quero te agradecer porque você falou não para mim. Aquele dia, você falou não, mas na hora que ele era imaturo, ele estava nervoso com o pai, querendo bater no pai, querendo fugir de casa, porque ele era imaturo. Mas quando ele amadureceu, ele entendeu que o não do pai protegeu a vida dele. Quando você entende o amor de Deus para a sua vida, muitas vezes Deus vai dizer não. Eu fui abrir uma empresa, irmãos, com 17 anos de idade. Investi 30 mil reais quando eu tinha 17 anos de idade. Uma família me deu um dinheiro para eu casar. Quando achasse uma moça, me deu um dinheiro. Eu peguei o dinheiro e investi. E eu vou dizer, fali com 2 sócios, perdi todo o dinheiro que eu tinha, tudo. Mas eu vou dizer uma coisa, eu tinha que ter falido, por quê? Tinham muitas coisas na minha vida que tinham que ser trabalhadas. Eu tinha medo de conversar com determinadas pessoas. Uma vez foi um grande empresário lá conversar comigo, e eu fiquei com medo de conversar com ele. Como que eu abro uma empresa e tenho medo de conversar com o empresário? Aí depois 3 empresários me chamam e dizem assim, queremos ouvir você dar uma palestra para nós 3 aqui. Se nós gostarmos, vamos abrir para a empresa inteira. Amanhã, 8 horas da manhã, eu te encontro aqui. Ok. Você acha que eu fui às 8 horas da manhã lá? Por quê? Medo. Mas depois que eu perdi a empresa, se sentar aqui o Bolsonaro, o João Glória, senta quem quiser aqui, eu vou falar como se fossem pessoas comuns. Por quê? Eu fui liberto do sentimento que as pessoas podem ter ao meu respeito. Se você não vencer o medo vai governar você a vida inteira. E muitas vezes, para perder o medo, você tem que passar situações difíceis. Deus trabalha com pessoas diferentes, por conta de propósitos diferentes. Não fique amargurado, não fique à beira do caminho. Olha o que o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as coisas que estão diante de mim. Você tem que se esquecer muitas vezes do que ficou para trás. Uma vovozinha de 94 anos, tem hoje, há uns 6 anos atrás, ela falou que queria conversar comigo. Falou, pastor, eu quero conversar com você, uma conversa muito séria. Eu falei, o que eu fiz? Falei, vó, aconteceu alguma coisa? Foi a maneira que eu falei, não, filho, tem que ser na sua sala. Eu já fiquei preocupado, falei, Deus, o que está acontecendo? E eu fugia dela, ela falou, filho, eu preciso conversar com você, e eu vou de ônibus, viu? Ninguém vai comigo, é uma coisa muito séria. Eu falei, meu Deus do céu. Pensei várias coisas. Aí eu marquei o dia lá, ela chegou lá, eu falei, não acredito que ela foi, sozinha de ônibus, com 88 anos. Chegou lá, eu falei, Rubens, seguinte, qualquer coisa você grita, chama a polícia, a pessoa, se ela morre, tem um troço aqui, vou ser preso aqui. Se eu falar alguma coisa, dar um ataque nela, ela entrou e falou, tem que ser com a porta fechada. Eu falei, nossa, ela deve estar elaborando um crime perfeito. Ela falou assim, eu posso colocar a bengala em cima da sua mesa? Eu falei, pronto, ele está com um revólver, uma faca. Eu falei, Deus, eu até afastei, eu falei, pode, fiquei bem longe assim. Ela falou assim, pastor, com 16 anos de idade, eu cometi um pecado muito feio. E eu estou com medo de morrer e não ir para o céu. E eu decidi vir conversar com o Senhor e dizer, o que o Senhor pensa, o que Deus pensa sobre isso que eu fiz? Eu pensei, com 88 menos 16, essa senhora não viveu. Amargurada. Ela ia na igreja,
dizimava, mas não conseguia se alimentar, porque amargurada por algo que ela fez. O apóstolo Paulo disse: esquece do que ficou para trás. Quantas pessoas não conseguem crescer na vida? Ai, meu antigo líder era tão perfeito. Mudou, meu querido. Ai, meu antigo pastor era melhor. Meu antigo patrão, meu antigo discipulador. E fica lá aquele negócio: ai, minha antiga casa. Ai, meu... e fica assim, esquece. Esquece até das coisas boas, porque vai impedir você de correr. Se eu falar assim, para você vir aqui pegar esse gasofilaço e correr com ele segurando até o final da rua, você vai correr com muita dificuldade. Mas se você não tiver nada que atrapalhe você, você vai correr com muito mais intensidade. Você tem que aprender a esquecer o que ficou para trás. Pessoas te machucaram, esqueça. Feriram, esqueça. Porque se você não for se permitindo esquecer o que ficou para trás, não existe casamento. Pense numa árvore que todo dia você dá uma machadada, uma hora a árvore não vai aguentar. Todos os dias: Senhor, renova o meu coração, renova o meu encargo. A minha esposa, ela é muito perdoadora, ela perdoa muito fácil, né? Eu já não sou tão espiritual como ela, né? E um dia eu estava com muita pressa, cansado, ela me perguntou um negócio, eu falei, tomei banho, deitei com muito sono. Ela falou assim: não gostei do que você falou. Eu falei: como assim? Ela falou: você falou. Eu falei: eu não falei isso. Ela falou. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: Flávia, eu não falei isso. Deu a entender. Eu falei: então, deu a entender é uma coisa. Não, mas foi a maneira que você falou, não tem nada a ver. Essa não foi a intenção do meu coração, mas deu a entender. E aí, a gente conversou, a gente riu bastante depois, nós oramos e nos enchemos do Espírito Santo junto, mas ela teve que esquecer, porque não foi o que eu falei, mas talvez a forma deu a entender. Mulher é muito frágil, irmãos. Mulher é muito frágil. Se você falar qualquer coisa, ai, tem umas que são mais assim, cala a boca. A minha não é assim não, mas calma, aleluia por isso, glória a Deus. E aprender a esquecer, aprender a perdoar. Jesus disse: aprendei de mim, meu jugo é suave e leve. Vou chamar os irmãos do louvor. Aleluia. Diga para o seu irmão: aprenda a esquecer. Deixa eu dizer algo para você. Hoje é dia das mães. Talvez você errou como mãe, ou como pai, e você não consegue se perdoar. Talvez você bateu, não era para ter batido. Talvez você não falou, era para ter falado. E você carrega uma culpa. Sabe, falam que o primeiro filho, os psicólogos dizem que todo primeiro filho é mais complicado, porque a mãe é a mãe de primeira viagem. Todo irmão mais velho é mais complicado. Mas por quê? Porque a mãe não sabe ser mãe. E às vezes a mãe carrega uma culpa no coração. Eu tenho 2 filhos, e eu vi que eu errei algumas coisas com o meu primeiro, porque eu não sabia ser pai. Mas o que o meu filho vai fazer com meus erros é problema dele. O que eu vou fazer com o eu que cometi é entre eu e Deus. Não tem como eu voltar atrás. Quantas pessoas vivem uma vida pesada. Eu errei, fui permissivo, bati muito. Querido, esqueça. Deus te ama, Ele te perdoa. Perdoa até o ladrão na cruz. E você? Talvez você não teve a experiência do perdão de Deus. Deus já te perdoou, mas será que você se perdoa? Tem coisas, irmãos, que às vezes tem dificuldade de você se perdoar. Se perdoe, porque Deus já te perdoou. Deus apagou o seu passado. Se você quer desfrutar da graça de Deus, a graça é o prazer em Deus. Prazer no casamento, prazer na família, prazer no ministério. Você só vai conseguir ter prazer se você se permitir que a justiça própria seja removida da sua vida. Caso contrário, teve um culto online que eu preguei e eu dei uma gafe tão grande que eu nunca tinha dado da minha vida. Eu esqueci, apagou da minha memória o que eu estava falando, eu não sabia onde eu estava. Ninguém nem percebeu que eu cortei. Eu fiquei olhando para a câmera assim, ó. Para mim foi uma eternidade. Aí 2 pastores olhando para mim assim, tipo, nunca vi isso. E eu olhando assim, aí um deu me ajudou a voltar, eu voltei ali. Nossa, como eu me senti condenado, incapacitado para ser um pastor. Foi uma semana difícil, complicada, corrida.
E eu na frente da câmera, filmando lá em casa, que estava tudo em reforma, Casa Verde, com medo de dar uns glória alto lá, o vizinho reclamar lá. E eu ali, e a impressão de ver uma seta, apagou tudo. E eu tão condenado assim, nossa, eu não posso ser pastor, não sirvo para ser pastor. E Deus me disse, não tem nada a ver com você. Deus me disse assim, Ricardo, você precisou ter essa experiência. Porque você está crescendo tanto, às vezes eu tenho que lembrar você que você não é perfeito. Que a minha graça, ela basta na sua vida. Você sabe que a sua dor, ela pode curar muitas pessoas. Sabe, uma jovem americana, se hoje colocando em reais, o casamento dela em torno de 120 mil reais. O noivo dela desistiu do casamento na semana do casamento. O que você faria nesse dia? Ela foi até o buffet para tentar pegar o dinheiro de volta. O homem falou, não tem como. Compramos a comida, pagamos os profissionais, quase nada você vai pegar. Ela foi para casa. Pensar, Deus, onde o Senhor está nesse momento? Aonde o Senhor está? E ela decidiu fazer algo, chamar todos os moradores de rua e servir o buffet e trazer uma palavra de sonhos sobre o amor de Deus. A dor dela manifestou amor na vida dos moradores de rua. Que coisa esquisita. Sabe o que significa? O que machuca você pode curar muitas pessoas. Não seja egoísta. Não seja egoísta, porque o seu egoísmo pode impedir o mover de Deus na sua vida. Deus é bom, Deus é perfeito. Para quem não sabe, Martinho Lutero, da Reforma Protestante, houve um dia que ele chegou na casa dele, havia uma pandemia na época, o filho dele estava entre a vida e a morte. Ele dizia, Deus, eu estou vivendo os piores dias da minha vida, a sensação que eu tenho é que eu estou no inferno. Mas ele decidiu permanecer. E nós, há 500 anos atrás, nós fazemos parte da justificação pela fé, por conta de um homem chamado Martinho Lutero. Não permita que a sua dor somente amargure a sua vida. Permita que a sua dor sare e cure milhares e milhares de pessoas. A minha esposa, os abortos que ela teve, curou centenas de mulheres. Tinha até uma hoje no culto da tarde, que não podia ter filhos. E a dor da minha esposa curou o coração daquela mulher e hoje ela tem filho. Por trás da dor está o propósito de Deus. Jesus nu naquela cruz, Senhor, Senhor, por que tu me abandonaste? Deus não tinha abandonado Jesus. Deus estava salvando a humanidade com a crucificação de Jesus. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia.